Fala galera, estamos indo para a quarta aula do curso do Zero ao Trader Financiado para se tornar um trader da mesa proprietária Apex Trading Thunder. Prazer, meu nome é Rodrigo Trajano, trader patrocinado dessa mesa, e hoje vamos falar de contexto macroeconômico para entender o que movimenta os mercados financeiros e tomar melhores decisões nos desafios da mesa e passar no teste para ter uma conta patrocinada. Bom, simplificando o contexto macroeconômico, a economia global é dividida entre duas potências econômicas, basicamente, os Estados Unidos e a China, e mercados emergentes que dependem dessas economias, exportando matéria-prima, commodity e importando produtos manufaturados, tendo uma relação comercial saudável em tempos de economia expansionista. Porém, em dado momento, a economia pode ficar tão pujante que o temor da inflação acaba corroendo o poder de compra e o Banco Central americano precisa intervir na economia para desestimular o consumo e o investimento, tornando o dinheiro mais caro, subindo juros. E isso impacta toda a cadeia de suprimentos global, porque o consumidor americano passa a comprar menos, o investidor, né, dos negócios acaba tendo a necessidade de importar menos produtos de países emergentes. Aí os países emergentes também sentem, né, o impacto desse arrefecimento na economia americana. Na China, o mesmo acontece. Um desestímulo ou um estímulo, né, por parte do governo chinês, presidente Xi Jinping, também impacta na importação e exportação de matérias-primas, como minério de ferro, petróleo e alimentos, como soja, arroz, milho, enfim. E outro contexto macroeconômico que impacta a cadeia de suprimentos é os conflitos geopolíticos globais, né? Ou então medidas da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é a OPEP, no corte ou aumento de produção de petróleo, o que impacta na inflação dos países que, consequentemente, precisam mexer na taxa de juros. Então, é uma coisa que está toda interligada e que tem influência na economia mundial. E falando em conflitos geopolíticos, quais conflitos entraves precisam estar no nosso radar para entender o que pode impactar a economia global? Eu coloquei aqui por ordem de relevância, né? A guerra entre Rússia e Ucrânia, que já está se arrastando há 3 anos, agora, né, nesse mês de março de 2025, está se falando em um acordo de paz definitivo e cessar-fogo, mediante uma negociação ali do Trump com Putin, desde que, né, a Ucrânia entregue terras raras para o governo americano. Então, já esteve escalado esse conflito e agora está em trâmites de um acordo de paz. Conflitos no Oriente Médio entre Israel e Irã e grupos terroristas, né, o Hamas e o Hezbollah, também teve momentos de alta escalada, mas agora tem acordos de cessar-fogo tramitando e entregas de reféns. Tensões na Península Coreana entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Meses atrás teve umas provocações bizarras de trocas de balões com dejetos, mas agora não tem nada acontecendo, mas precisa ficar no nosso radar. Desentendimentos entre Taiwan e China, né? Historicamente, China entende que Taiwan é uma província chinesa, mas Taiwan rebate isso, né? Então, por vezes, a China faz exercícios militares ali no limite geográfico com Taiwan para provocar o país. Lembrando que Taiwan tem, né, a proteção dos Estados Unidos, então China invadindo Taiwan praticamente está comprando uma briga com os Estados Unidos. Então precisamos sempre estar de olho nesse conflito geopolítico. E agora, nesse ano, com a posse de Donald Trump, a retomada do canal do Panamá, né? Os Estados Unidos está querendo pegar o canal do Panamá de volta, pois historicamente esse canal foi construído pelos Estados Unidos e entregue para o Panamá desde que o Panamá não constitua, né, um exército
E esse acordo foi cumprido, só que agora Donald Trump alega que o canal do Panamá, né, é propriedade dos Estados Unidos, e o Panamá não tem como defender essa propriedade. Então é algo que está no radar, que precisa ficar no nosso radar, porque pelo canal do Panamá passa todo um fluxo marítimo, né, da economia global. Então, taxas que vierem ser cobradas ali muda também toda essa relação comercial entre os países. Tensões comerciais entre Estados Unidos e China, não é bem um conflito armado, né, mas taxações de produtos, né, americanos e chineses, essa troca muda toda a relação comercial e expectativa de inflação nos países. E a disputa territorial entre Venezuela e Guiana, né, aqui na América do Sul. A Venezuela precisa passar por uma parte do território brasileiro para conseguir atacar a Guiana. E meses atrás havia notícias de que o exército brasileiro ocupou uma região ali do Nordeste, né, nos limites, para evitar que a Venezuela use o território brasileiro para atacar a Guiana. Mas esse é, em ordem de relevância, o menor dos conflitos que a gente precisa ficar atento, mas é bom estar no radar e ficar de olho. Pulando de assunto, vamos falar da inflação, que é o desafio global para as economias e os mercados. A inflação, ela impacta diretamente o poder de compra, né, dos consumidores e os juros no mercado financeiro. Os bancos centrais mundiais, eles ajustam, né, as taxas de juros para conter o estímulo econômico e fazer com que a inflação arrefeça. E o que causa a inflação, né? O aumento nos custos das produções, né? Quando energia, salário, insumos se tornam mais caros, o produtor repassa isso ao consumidor e acaba tornando os produtos mais caros. Políticas monetárias expansionistas, ou seja, bancos centrais baixam juros para estimular, né, a economia e injetar dinheiro. Choques externos, como guerras, crises de oferta e pandemias, também podem aumentar o preço dos produtos por escassez até, né, e gerar inflação. E guerras comerciais entre países, elevando taxas de importação e exportação de produtos, que é o cenário atual com Donald Trump no poder. E qual que é o impacto disso no mercado financeiro? A alta inflação leva aos bancos centrais subirem ou reduzir juros, as ações de empresas, né, tendem a valorizar ou desvalorizar, dependendo do custo de dinheiro na praça, né? Como exemplo, se juros sobem, as empresas deixam de investir no negócio e também, né, acabam produzindo menos. E se elas produzem menos, acabam vendendo menos e tendo menos lucro, e há uma desvalorização no médio prazo das empresas. Commodities como ouro e petróleo podem se valorizar como questão de proteção, né, hedge, um tema que eu falei na aula passada. E a economia da Europa, né? Qual que é o impacto dela no cenário global? Bom, a Europa é uma das maiores potências econômicas do mundo, né? E ela é um centro financeiro e tem principais polos industriais e comerciais ali na região. Então, ela influencia diretamente toda a economia global. A União Europeia, ela é um dos maiores blocos, né, econômicos do mundo, e ela tem forte dependência energética e de commodities importadas, principalmente o gás natural da Rússia ali, né, que no momento está impactado devido à guerra entre Rússia e Ucrânia. A Europa está passando por maus bocados ali para conseguir gás de outros países, pagando mais caro, porque está impactando a inflação. Tanto é que o Banco Central Europeu manteve taxas de juros elevadas por um certo tempo e agora, né, está cortando paulatinamente os juros.
Então, o Banco Central Europeu, depois do FED, é um dos mais importantes do mundo também, no estímulo, né, da economia mundial, cortando ou subindo juros. E a política monetária americana? Qual que é o impacto dos juros do FED na economia? Quando a inflação está acima da meta, e hoje está, né? Acho que está em algo em torno de 2,8% e a meta é 2%, o Fed ele precisa elevar os juros ou pelo menos mantê-los, né, por mais tempo altos para um arrefecimento da economia. Agora, quando a economia americana está arrefecendo, né, entrando numa espécie de recessão, o Fed vai lá e corta juros. Na pandemia, por exemplo, o Fed levou os juros americanos a zero, praticamente, para que o dinheiro tornasse barato e voltasse a ter atividade econômica entre os consumidores e as empresas. Isso estimula a tomada de empréstimo, né, um investimento. Então, há tempos em que a economia está muito pujante, precisa cortar juros, e há tempos em que há recessão, pandemias, que é necessário diminuir o custo do dinheiro na praça para estímulo econômico. E isso não para, né? É uma onda. Há momentos de economia pujante e há momentos de recessão, mundialmente falando. Então, as decisões do Fed afetam diretamente as moedas, bolsas, commodities e até mesmo políticas econômicas de outros países, tornando essencial o acompanhamento das movimentações do Fed. E quais indicadores econômicos são importantes para ter pistas dos próximos passos da política monetária do Fed? Principalmente, o principal é dados de emprego, que é o payroll, né? O payroll é divulgado toda primeira sexta-feira do mês. Ele traz o número de vagas que foram criadas, a taxa de desempregos e os ganhos o ganho médio por hora trabalhada, né? Que aumentou o salário do trabalhador americano. O JOLTS, que também é um dado de emprego, mas que mostra o número de vagas de emprego que estão em aberto, né? Isso mostra se o empregador americano está contratando mais ou está fechando vagas, sinalizando uma força do mercado de trabalho americano também. O CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor, semelhante ao IPCA aqui no Brasil. Esse indicador é um indicador principal de inflação, né, dos Estados Unidos, mas também tem um outro que se chama PCE, que é um índice de inflação, índice de consumo, perdão, PCE, é um índice de consumo do consumidor final mesmo, né? E é um indicador preferido do Fed para ajustar a política monetária ali, subindo ou aumentando juros. Depois eu vou buscar a sigla certinha, né? O significado e colocar aí na descrição do vídeo. Também temos o PPI, que já é uma inflação ao produtor, né? O empresário que produz, quanto que está custando, né? O produto para ele produzir ao consumidor final. Então, se formos traçar uma curva, né? A inflação chega primeiro para o produtor e repassa para o consumidor. Se tem menos inflação para o produtor, né, produzir, a inflação tende a ser não repassada, né? Vai ter menos repasse de inflação ao consumidor. E o vice-versa. Trimestralmente também é divulgado o PIB dos Estados Unidos. O crescimento econômico indica quanto está pujante a economia americana e se o Fed vai ter que cortar ou subir juros. E outros indicadores secundários que são PMIs, né, industriais e serviços, como que está a atividade econômica e a confiança do empresário, e uma pesquisa de índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan ou do Conference Board, que faz uma pesquisa ali sinalizando o sentimento dos consumidores. Se ele está confiante de fazer mais dívidas, empréstimos, financiamentos,
ou se ele está poupando dinheiro, não confiando de que a economia vai ficar bem por muito tempo. Então, esses são indicadores divulgados no calendário econômico, com data e horário definida para sair, e quando sai, o mercado interpreta e toma uma decisão interpretando o dado sob a ótica de como o dado vai impactar a política monetária do FED. Então, nós vamos ter aulas mais detalhadas sobre isso, inclusive mentorias, né, lives, quando os indicadores forem divulgados, passando a minha visão macroeconômica do dado na hora. Mas, por hora, é isso que você tem que entender. Em um outro momento, nós vamos voltar nesse assunto. E quais portais de notícias, né, a gente pode consultar para se atualizar sobre o contexto. Então, eu estou indicando aqui os que eu utilizo, mas existem muitos e muitos sites sobre macroeconomia, mas eu gosto muito da Bloomberg.com como primordial. Ele é um portal especializado no mercado americano, no mercado financeiro, trazendo notícias em primeira mão sobre economia, política monetária, bolsas. É um site em inglês, né? Mas você consegue ali usar o Google Tradutor na página para ter entendimento das notícias. Ele é um site que você precisa assinar, né? Algumas notícias dá para ver gratuitamente, mas você precisa ter assinatura e vale muito a pena assinar para você ter acesso à informação quente no mercado financeiro e tomar melhores decisões. Aí também tem a CNN Brasil, ou a Internacional, né? Que, inclusive, na eleição americana, transmitiu os debates com tradução simultânea, foi tudo muito bacana. Eu vejo eles como uma fonte confiável para atualização rápida e análise dos especialistas. E eu gosto bastante de ver notícias no YouTube, né? Porque eles cobrem breaking news com comentários de especialistas renomados, como a Thaís Herédia, né? É uma analista de economia, e o Lourival Santiana, que é um analista de assuntos internacionais. Então, eles fazem comentários muito pertinentes, você aprende muita coisa, né? Não é uma notícia apenas, com a discussão deles ali, você acaba aprendendo novos conteúdos sobre o mercado financeiro. É um conhecimento muito rico. Outro canal muito relevante que eu considero também é o BNC News no YouTube, que apesar de ele ter sido criado em 2023, eles também publicam vídeos diariamente sobre o contexto macroeconômico global e doméstico também aqui do Brasil, com entrevistas e análises de especialistas do mercado também. E o site Valor Econômico também é um site que você precisa assinar para ter acesso às notícias. Eu vejo ele como um ótimo veículo de informação para a economia brasileira, com cobertura aprofundada aqui sobre a política fiscal, os bastidores do Congresso Nacional e decisões do governo, né, do Poder Executivo. Então, a cobertura eu acho muito bacana. Você também opera o mercado brasileiro aqui na B3. Eu acho de suma importância você acompanhar ou assinar o Valor Econômico. E quais cuidados você deve ter ao estudar o contexto macroeconômico, né? O fato de ter vieses no entendimento, né, do contexto. Então, você analisa o cenário e acaba tendo um viés chamado de confirmação. Você busca apenas informações que reforçam suas crenças, os seus entendimentos, às vezes ignorando dados e interpretações contrárias ao seu pensamento. Você sempre tem que ver os dois lados da moeda ali, né? Não tomar uma decisão precipitada no mercado. Tem um outro viés chamado de recência, que é dar mais importância a eventos recentes que estão acontecendo agora, ignorando tendências de longo prazo. Tem até uma história para contar que teve um dia que eu estava operando e estourou uma breaking news de que o Hezbollah, né,
iria atacar Israel, e Israel é protegido dos Estados Unidos, né? Eu estava operando o índice S&P nesse dia, e para mim eu criei um viés de confirmação de que o índice iria cair e fiquei atuando vendido e o índice subindo e eu defendendo a posição, aumentando a mão. Acabou que o mercado ignorou totalmente, estopei aquele dia e serviu de lição, né? Para não ter um viés com o que está acontecendo ali no dia, esperar o mercado confirmar a movimentação antes de entrar. E também tem o viés de excesso de confiança, que é achar que já sabe tudo, né? Tá por dentro de todo o contexto, e subestimar novos fatores econômicos que vão aparecendo ao longo do dia. Então, a gente nunca vai saber tudo, o mercado tem muita gente boa com acesso à informação privilegiada, vamos dizer assim, né? Do que nós, traders, pessoas físicas. Realmente nós temos que se colocar no nosso lugar e aguardar os movimentos acontecerem. A gente pega ali só a cereja do bolo, mas é uma cereja ainda muito boa se a gente souber aproveitar. Então, para finalizar a aula, o que você não deve fazer na análise de contexto, né? É achar que já interpretou o contexto e se posicionar já na abertura do pregão, tem o mercado confirmar a movimentação que está acontecendo das notícias, deixar a ansiedade de estar de fora, né? O fear of missing out, que é o FOMO, e não aguardar a confirmação do contexto ou a divulgação de algum indicador para dar direcionamento ao mercado, e ignorar a dinâmica do dia, né? Insistindo numa visão fixa, aconteceu alguma coisa pela manhã, né? Você leu uma notícia e leva isso como uma interpretação fixa, atuando comprado ou vendido, mas ao longo do dia mudou alguma coisa, saiu alguma medida do Trump, uma tweetada, inverteu a tendência do mercado e você ainda está ali tentando confirmar, né, sua posição, não estopa. Principalmente se você aumentou a mão e já está com prejuízo além do que o planejado. Então, são coisas que acontecem no dia a dia do trader. Infelizmente, mesmo eu falando aqui, provavelmente você vai viver essa experiência e vai lembrar aqui da aula sobre contexto. A gente vai falar muito ainda, não é só o contexto não acaba aqui, é uma coisa que você precisa sempre estar falando, atualizando. Eu tenho um projeto aí de estar postando vídeos sobre contexto aqui no canal também, apontando as principais notícias do dia, mas por hora vamos trabalhar essa parte educacional, né, para entender como é que funciona, e nós voltamos a nos falar aí na aula 5, beleza? Se você gostou dessa aula, deixa um like, compartilha com os amigos e eu te vejo numa próxima. Até mais!